Ok, pessoal? Felicidade, saúde e paz seja com cada um dos amados que neste momento está sim assistindo este vídeo. Mais uma vez estamos aqui juntos para poder compartilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus, que está aqui no livro de Jó, capítulo de número 3, o versículo de número 25. Eu quero ter assim o privilégio de poder compartilhar com os amados algo assim que desperta realmente a nossa atenção. Espere em Deus que você possa ser edificado por esta palavra. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas sobre mim vieram perturbações. Ok, amados, nós vimos aqui a palavra do Senhor nos ensinando, nos mostrando, nos revelando e também nos doutrinando. Quando a Bíblia nos diz que o patriarca Jó, ele dizendo que aquilo que ele tanto temia veio sobre ele, e o que ele tanto receava lhe aconteceu. Amados, pegando isso para as nossas vidas, o que nós podemos entender, o que nós podemos compreender e extrair para as nossas vidas, este ensinamento. A Bíblia nos diz que Jó, ele adoeceu. A palavra nos conta que Jó perdeu seus filhos. A palavra nos conta que Jó, ele ficou pobre. E o que nós entendemos é que no início do livro de Jó, a Bíblia diz que vinham os anjos de Deus, ou seja, os filhos de Deus, e vinha também entre eles Satanás. E Deus perguntou a Satanás de onde vem, e ele disse: de eu rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: tens observado o meu servo Jó? E a Bíblia chega ao ponto de dizer que não há homem igual a Jó, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, amados, o interessante de tudo isso aqui que nós entendemos é que a Bíblia nos fala que Jó, ele havia perdido tudo. Jó ficou pobre, Jó adoeceu e Jó perdeu seus filhos. E ele chega ao ponto de dizer: o que ele temia aconteceu com ele, o que ele receava também aconteceu. Observe aqui que a gente pode até entender que Jó, ele tinha medo de adoecer. Jó tinha medo de perder os filhos. Jó tinha medo de ficar pobre. Por que é que eu defendo esta tese? Por que é que eu percebo que isto era claro? E isto era e é verídico. Porque a Bíblia nos conta que Jó havia perdido os bens, a saúde e os filhos. E ele vem e confessa que ele tinha medo. E nós entendemos que Satanás, ele trabalha em cima do medo. Se você demonstra medo, ele vai usar aquele medo como arma contra você. Satanás andava na cola de Jó procurando uma oportunidade. Ele achou uma oportunidade na vida de Jó. Eu acredito que Jó havia expressado para os seus amigos, Bildade, Elias e Eliú e o Sofá. Ele havia, no mínimo, abrido o seu coração, dizendo: eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de perder os filhos. E Satanás andava na cola de Jó e ele ouvia o que Jó falava. Eu posso defender essa tese. E ele foi justamente em um ponto fraco na vida de Jó. Quem sabe você tem um ponto fraco na sua vida? Quem sabe você tem demonstrado medo, o inimigo tem usado este medo contra você. Ele tem usado como arma contra você. Nós não podemos abrir a nossa boca para professar, para confessar que nós temos medo, porque se nós confessarmos, o diabo ele usa. Por quê? Porque o medo paralisa. Porque o medo ele gera sofrimento, ele gera tristeza. O medo é a falta da confiança do homem em Deus. E a gente sabe que quando gera desconfiança, gera medo, o medo gera pavor, o medo gera opressão, depressão, gera atraso de vida, o medo gera miséria, escassez, pobreza, sequidão, esterilidade e gera até doenças. O medo nos paralisa, nos impede de crescer na vida. E Jó, ele teve um problema drástico quando ele expressou que ele tinha medo. Ele expressou que tinha medo de perder os seus filhos. Ele expressou que tinha medo de ficar pobre. Ele expressou que tinha medo de adoecer. E tudo isso veio. E nós vemos aqui quando ele diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receiava me aconteceu. O que veio na vida de Jó? Jó perdeu os filhos. O que veio na vida de Jó? Jó ficou pobre. O que veio na vida de Jó? Jó ficou doente. O que eu quero ministrar ao teu coração acerca desta palavra
é que nós não podemos demonstrar fraqueza, nós não podemos expressar o nosso medo. Nós precisamos guardar em nosso coração, não expressar, mas expressar sim a autoridade que temos em Cristo Jesus. Precisamos expressar sim a coragem que temos em Cristo Jesus. Porque, queridos, ele diz: nunca tive tranquilo. O medo não nos dá tranquilidade, pelo contrário, nos dá tribulações, nos dá pavor. A gente não fica tranquilo quando nós temos medo. E Jó não tinha tranquilidade por causa de um medo. Ele diz que ele não tinha sossego, ele não poderia sossegar, ele não poderia ter paz por causa do medo. Ele tinha medo. E ele também diz aqui que ele não repousava, mas sobre ele vinha perturbações. O medo gera perturbação. Não expresse medo, não demonstre medo. Seja valente como Gideão, seja guerreiro e valente como Davi. Davi, quando os filhos de Israel estavam para lutar contra o filisteu, e os filisteus e também o gigante chamado Golias, a Bíblia nos conta que o gigante afrontava os filhos de Israel. Os filhos de Israel demonstraram medo e durante 40 dias eles sofriam com aquele gigante. Mas quando um jovem chamado Davi, ele ouviu, Davi não teve medo. Pelo contrário, Davi se encheu da presença de Deus, porque a coragem é a confiança da presença de Deus consigo. E Davi, aqui ele expressou a sua coragem, confiando em Deus, lutando contra o gigante e vencendo o gigante Golias. Expresse a tua confiança em Deus, expresse a tua coragem, confiando no Senhor, Ele é contigo. Quantas pessoas têm demonstrado medo? Quantas pessoas têm sofrido por causa do medo? Quantas pessoas hoje estão em uma vida, literalmente falando, catastrófica? Em uma vida de escassez, de sequidão, de esterilidade, porque tem medo de investir em si mesmo. Tem medo de cursar uma faculdade, tem medo de ser alguém na vida, tem medo de sair na rua, tem medo de dormir no escuro. Pessoas que têm medo de tudo. O medo gera sofrimento. Nós não podemos expressar, ainda que nós venhamos ter medo, não podemos expressar, porque o diabo vai usar aquilo com pavor. Ele vai usar aquilo como ferramenta, gerando em nós um pavor, a ponto de criar em nós um medo intenso, a ponto de criar em nós um pavor intenso e nos levar ao sofrimento. Não demonstre medo, seja valente, lute. Não demonstre medo, expresse a coragem, a confiança que você tem em Deus, lute, avance. Ainda que o problema seja enorme, seja grande, mas não olhe para o problema, olhe para Deus. Expresse a tua confiança, a tua coragem no Senhor, e Deus ele vai honrar a tua fé, a tua confiança, porque Ele é fiel. Aqui Jó ele começa a dizer: nunca tive tranquilo. Por quê? Por causa do medo. O medo, queridos, ele rouba a nossa tranquilidade. Jó disse: nem sosseguei. O medo rouba o nosso sossego. Também ele diz: nem repousei. O medo rouba, o pavor rouba o nosso sossego, a nossa paz. E ele diz: mas sobre mim veio perturbações, porque o medo gera perturbação. Quem sabe você tem tido medo, quem sabe você tem se acovardado, quem sabe você tem tido medo de avançar, de anunciar a palavra, de cumprir o teu chamado. Quem sabe você tem tido medo de uma entrevista, você tem tido medo de participar de entrevistas, de falar em público. Não tenha medo, avance, Deus é com você e te dá vitória. E ele diz uma coisa: os tímidos e os covardes voltem, mas os valentes, Deus ele conta com os valentes, como ele contou com Gideão, dizendo: eu sou contigo, homem valente. Quando o homem demonstra valentia em Cristo Jesus, quando o homem demonstra coragem, Deus é com ele. Quando o homem demonstra medo, é a ausência da confiança que o homem tem em Deus. Que você possa refletir e tomar esta palavra no teu coração. Nunca demonstre medo, nunca expresse o medo, ainda que você tenha, mas não expresse. Pelo contrário, seja valente, guarde no teu coração o medo, não expresse, mas guarde no teu coração e deixe aflorar a coragem.
A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir com coragem ao diabo e ele fugirá de vós. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Em uma outra oportunidade estaremos juntos com mais uma mensagem ao teu coração. Creio eu que Deus ele vai falar de uma forma especial dia após dia contigo, em nome de Jesus. Acesse lá o site da nossa rádio, radiolidergospel.com. Acesse radiolidergospel.com. Ali você vai ouvir músicas para a sua edificação, ali você vai ouvir louvores, você vai ouvir a pregação, a palavra do Senhor, e também ali você vai ver e assistir vídeos evangélicos e filmes evangélicos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço e até outra oportunidade, se assim o nosso amado Espírito Santo nos conceder e também nos permitir. Fique na paz de Cristo e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Deus abençoe você.